A Advocacia Geral da União faz primeiro pedido de condenação definitiva por participação nos atos do dia 8 de janeiro. Ministério da Fazenda finaliza a proposta para a correção da tabela do imposto de renda. E você vai ver também. Pela primeira vez em 3 anos, o Brasil não registra morte por Covid-19 em 24 horas. Cresce a preocupação internacional sobre os misteriosos objetos voadores que foram avistados no céu de vários países. Em Israel, milhares de pessoas vão às ruas contra a reforma judicial e presidente fala em país à beira do colapso. Versão Plus de robô conversador chega ao Brasil por R$ 104 ao mês. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A Advocacia Geral da União pediu hoje que a Justiça Federal em Brasília condene 54 pessoas, uma associação, um sindicato e 3 empresas a ressarcirem em 20 milhões e 700 mil reais aos cofres públicos pelos atos de vandalismo que depredaram as sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Segundo a Advocacia Geral da União, a ação envolve pessoas que participaram e empresas que financiaram os atos criminosos. O valor do prejuízo foi calculado a partir de dados apresentados pelo Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal, alvos dos manifestantes radicais. Esse é o primeiro pedido de condenação definitiva após investigação dos atos golpistas. Ao todo, a AGU já acionou 178 pessoas na Justiça. Na ação, a AGU afirma que houve uma articulação prévia para a convocação de atos não pacíficos e de tomada de poder. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje em reunião com integrantes do PT que o projeto que ajusta o imposto de renda já está pronto e depende apenas de ajustes políticos por parte do Planalto. A fala do ministro foi feita em um evento de comemoração do aniversário do partido. A mudança na isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos está distante da proposta de campanha do presidente Lula, que propôs a isenção do IR para quem ganha até 5 salários mínimos. A Caixa Econômica Federal começou hoje a pagar o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás de fevereiro. Atualmente, o valor médio mensal recebido pelas famílias é de R$ 614. A nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil já começou e agora cada beneficiário também recebe o Auxílio Gás com o valor equivalente a 100% do custo médio do botijão de 13 quilos. Os pagamentos do Auxílio Gás serão realizados de forma bimestral. Os depósitos são feitos na conta da Caixa Econômica Federal do titular. Os pagamentos são de acordo com o número do NIS e acontecem até o dia 28 de fevereiro. O programa ainda não conta com os R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade e por isso ainda não é chamado oficialmente de Bolsa Família pelo governo. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a estimativa é que esse pagamento adicional só começa em março. Segundo o governo federal, cerca de 22 milhões de famílias recebem um benefício em 5.570 municípios. Atualmente, o valor mínimo transferido aos cidadãos é de R$ 600 e a média para cada núcleo familiar é de R$ 614. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, conforme investidores seguiam à espera da primeira reunião do novo governo do Conselho Monetário Nacional e da entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em meio a especulações sobre possível alteração nas metas de inflação do país. A moeda norte-americana caiu 0,88% e encerrou o dia cotada a R$ 5,17 na venda.
O mercado subiu as estimativas de inflação e passou a esperar um corte menor nas taxas de juros. Foram ouvidas mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. Os economistas do mercado financeiro elevaram as estimativas de inflação deste ano e de 2024. A projeção também é de queda menor da taxa básica de juros, a Selic. Para este ano, a expectativa de inflação passou de 5,78% para 5,79% na nona alta seguida do indicador. Em 2023, a meta central de inflação foi fixada em 3,25% pelo Conselho Monetário Nacional e deve ser considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se confirmado, esse será o terceiro ano seguido de estouro da meta de inflação. Para 2024, a projeção da inflação do mercado financeiro subiu de 3,93% para 4% na semana passada. Essa foi a quarta elevação seguida da previsão. Para que a meta seja cumprida, ela deve oscilar entre 1,5% e 4,5%. E olha só, os drones têm ajudado a Receita Federal no combate ao contrabando na fronteira com o Paraguai. As apreensões aumentaram quase 80% após o uso dos novos equipamentos. O modelo M30T com câmara térmica é o único em operação no Brasil nas mãos das forças de segurança. O dispositivo é capaz de rastrear o calor de veículos e humanos, ampliando uma imagem em 200 vezes, conforme a Receita Federal. Em janeiro, 4 ônibus com mercadorias contrabandeadas foram apreendidas em uma operação silenciosa na BR-277. De acordo com a polícia, passageiros e motoristas levavam produtos importados proibidos, como cigarro e eletrônicos, contando com a troca de turno das equipes da Receita Federal e de forças de segurança. Em outra ação, os agentes do órgão abordaram uma van em uma estrada rural de Foz do Iguaçu com materiais contrabandeados com cerca de R$316 mil em equipamentos eletrônicos e R$150 mil em dinheiros apreendidos. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Olá, boa noite, Maria Alice e Juliana. Uma ótima semana já para vocês. E olha, o narcotraficante mais procurado do Paraguai foi preso aqui no Rio. Miguel Ángel Galeano, conhecido como Tio Rico, foi preso por agentes da Polícia Civil do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. O criminoso é acusado de ser o mandante do assassinato do promotor de justiça paraguaio Marcelo Petit. De acordo com as investigações, o traficante estaria no Rio negociando com a maior facção criminosa do estado para se tornar também o maior fornecedor de cocaína do Rio de Janeiro e expandir o negócio para outros estados do Brasil. Segundo a polícia paraguaia, Miguel Ángel também é responsável pelo envio de grandes quantidades de drogas para a Ásia, Europa e a África. E um falso médico foi preso durante um atendimento em um hospital na Tijuca, na zona norte do Rio. Johnny Teixeira Carreiros atuava no Rio de Janeiro com um registro médico, o CRM, cancelado por fraude. Ele também é investigado por trabalhar para clínicas clandestinas para criminosos. Além disso, o falso médico foi alvo de outras investigações, dessa vez da Polícia Federal, que estava cumprindo mandados de busca e apreensão para desestabilizar um esquema que tentou fraudar registros do Conselho Regional do Rio de Janeiro para supostos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Johnny vai ser indiciado por falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão. Bom, Juliana e Maria Alice, eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã. E olha só, a população em situação de rua dispara no país. A estimativa é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. A população de rua cresceu 38% nos últimos 3 anos. Em uma década, o dado é ainda mais assustador, 211% de aumento. Cerca de 281 mil pessoas vivem atualmente nas ruas do Brasil.
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, chegar nesse número não foi fácil, já que essa população ficou de fora inclusive do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que contempla apenas pessoas que têm domicílio. Para o IPEA, apesar de não ser o único motivo, a falta de renda é a principal razão de tantas pessoas estarem em situação de rua, especialmente no pós-pandemia, com o aumento do desemprego e da informalidade e a consequente alta da pobreza. Segundo o Instituto, a quebra de vínculos familiares e comunitários e os aspectos ligados à saúde mental, que incluem o vício em drogas, também são fatores que levam muitos às ruas. Só aqui na capital paulista, a população em situação de rua já passa de 48 mil. Enquanto isso, a Prefeitura de São Paulo tem intensificado a remoção de barracas de sem-teto na região central, segundo informações de quem dorme nas ruas e também de quem trabalha e circula pela região. A Prefeitura afirma que não houve mudança na rotina de limpeza e que realiza ações periódicas de acolhimento da população de rua. Segundo o governo municipal, há cerca de 20 mil vagas para acolhimento em diferentes modalidades. De São Paulo, Leonardo Félix. Veja a seguir. Cresce a preocupação internacional sobre os misteriosos objetos voadores que foram avistados em vários países. E ainda, a versão Plus do robô conversador ChatGPT chega ao Brasil por R$ 104 ao mês. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta às 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. O número de internações de crianças desnutridas no ano passado é o maior desde 2012, de acordo com um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria, junto ao Ministério da Saúde, revelou que entre 2012 e 2022, o país não tem avançado no combate à desnutrição infantil. O cenário voltou a patamares de 10 anos atrás. A região Nordeste concentra a maior parte dos casos, com quase 36%, seguido pelas regiões Sul, Norte e Centro-Oeste. Só no ano passado, as notificações dispararam em dezenas de estados e no Distrito Federal. De acordo com a OMS, o tratamento por desnutrição é feito em 3 etapas: a estabilização, reabilitação com alimentos variados e acompanhamento por médio e longo prazo. O acesso a alimentos na quantidade e qualidade certa também é fundamental, mas devido à desigualdade social, não são todas as famílias que têm acesso. A desnutrição infantil pode causar infecções e até morte. Para especialistas, o combate a esse problema de saúde pública precisa mobilizar diferentes ações governamentais. E agora uma ótima notícia. Pela primeira vez em 3 anos, o Brasil não registrou morte por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, foram mais de 697 mil óbitos. O Conselho Nacional de Secretários da Saúde informou que o Brasil não registrou nenhuma morte por complicações da Covid-19 pela primeira vez em 24 horas. No período, foram registrados 298 novos casos da doença. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 45 óbitos e de 9.126 novas contaminações. Desde o início da pandemia, decretada em março de 2020, foram registrados quase 37 milhões de infecções pelo coronavírus e 697.674 óbitos. No início do mês, o Ministério da Saúde divulgou o cronograma do Programa Nacional de Vacinação para 2023, inclusive contra a Covid-19. As ações começam no dia 27 de fevereiro, com a aplicação de doses de reforço bivalentes contra a cepa original e contra a cepa Ômicron, na população com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 60 anos de idade e pessoas com deficiência. Também está previsto para abril, antes da chegada do inverno, a intensificação da campanha de vacinação contra a influenza.
De acordo com o Ministério da Saúde, as imunizações foram organizadas de acordo com os estoques de doses existentes e as novas encomendas realizadas pela pasta. E nos destaques internacionais, cresce a preocupação sobre os misteriosos objetos voadores que foram avistados no céu de vários países. Os Estados Unidos usaram caças de última geração para abater 3 dos 4 objetos que invadiram o espaço aéreo norte-americano nos últimos dias. Luzes não identificadas foram vistas neste fim de semana no céu do Uruguai, na fronteira com a Argentina, no Canadá, Estados Unidos e China. As imagens se espalharam pelas redes sociais e chamaram a atenção do mundo. 3 objetos foram abatidos nos Estados Unidos. Na sexta-feira, um caça americano derrubou um OVNI que sobrevoava o Alasca. Segundo funcionários do Departamento de Defesa e da Casa Branca, ele era do tamanho de um carro pequeno e provavelmente não era um balão. No sábado, outro objeto foi derrubado também por um caça americano quando sobrevoava o Canadá na fronteira com o Alasca. Um oficial canadense disse que ele era cilíndrico. O terceiro OVNI foi abatido na tarde de ontem sobre um lago no estado americano de Michigan. Ele estava a 6 quilômetros de altitude. O Pentágono ainda não deu detalhes sobre os objetos. O general da Força Aérea dos Estados Unidos foi perguntado se os objetos poderiam ser extraterrestres. Ele não descartou a possibilidade e disse que o serviço de inteligência está investigando. Os objetos foram abatidos depois que um balão chinês que sobrevoava a costa da Carolina do Norte foi identificado uma semana antes. A ocasião colocou as defesas aéreas americanas em alerta máximo. Segundo autoridades americanas, o objeto era usado para vigilância. O porta-voz do Ministério do Exterior chinês afirmou que os Estados Unidos também sobrevoaram o espaço aéreo da China com balões pelo menos umas 10 vezes. A Casa Branca negou a alegação. O caso levantou uma preocupação internacional. Um trem descarrilou perto da divisa entre Ohio e Pensilvânia, nos Estados Unidos, no início deste mês, causando um grande derramamento de cloreto de vinila, uma substância altamente inflamável e cancerígena. O acidente e o vazamento da substância obrigaram milhares de pessoas a saírem de suas casas. A substância pegou fogo e liberou uma enorme coluna de fumaça preta e tóxica no ar. Imagens gravadas logo após o acidente mostram o tamanho do incêndio. O governo local liberou as famílias a voltarem para suas casas, mas muitas estão com medo de se intoxicarem. Milhares de israelenses protestaram hoje em Jerusalém contra um projeto de lei para reformar o sistema judicial que poderia aumentar o controle do poder político sobre a justiça. Dentro da Assembleia Legislativa, deputados da base do governo e oposição protagonizaram uma discussão acalorada. Nesta segunda-feira, milhares de pessoas promoveram um ato do lado de fora do Knesset, a Assembleia Legislativa local, contra a lei que pretende aumentar o controle do poder político sobre a justiça. Era possível identificar cartazes com frases como "Salvem a democracia de Israel" e "O mundo inteiro está assistindo". Do lado de dentro do Knesset, o clima esquentou, com deputados deixando o assento e confrontando verbalmente a base do governo. No fundo, outros legisladores de oposição repetiam "vergonha, vergonha". O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e aliados dizem que a reforma é necessária para corrigir um desequilíbrio de poder entre os representantes eleitos e a Suprema Corte. A proposta limitaria significativamente a capacidade da mais alta corte do país de anular leis e decisões do governo. Críticos ligam o plano de reforma ao julgamento por corrupção em andamento contra Netanyahu, argumentando que o primeiro-ministro tenta minar o sistema judicial, que ele acusa de atacá-lo injustamente por razões políticas. Netanyahu nega as acusações de corrupção que responde na corte e qualquer relação com a proposta de reforma judicial vinda do Ministério da Justiça.
E agora vamos falar sobre a situação na Turquia e na Síria. Já passa de 37 mil o número de mortos no terremoto que atingiu os dois países no último dia 6 de fevereiro. E segundo a ONU, as buscas podem estar chegando ao fim. O Ministério da Justiça determinou aos procuradores das regiões afetadas a criação de forças-tarefa para investigar possíveis crimes relacionados ao grande número de mortes. Um dos piores tremores já registrados neste século completou uma semana nesta segunda-feira. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a possibilidade de encontrar pessoas com vida diminui a cada hora e as equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes entre os milhares de feridos e desabrigados. Na Turquia, uma mulher foi resgatada nesta segunda-feira, 176 horas depois da primeira explosão. Um bebê também foi encontrado com vida 6 dias após o desastre. Homens, mulheres, crianças, cada vida recuperada é motivo de comemoração. Os Estados Unidos pediram ao governo sírio e a todas as outras partes que cedam imediatamente o acesso humanitário a todos os necessitados no território, que vive uma série de conflitos e é controlado por rebeldes. Na Turquia, a justiça informou que está iniciando processos judiciais contra mais de 130 pessoas por participação e financiamento de construções irregulares e sem resistência a tremores de terra. Um avião da Força Aérea Brasileira chegou hoje no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com 17 pessoas, incluindo 4 crianças e uma mulher grávida, que sobreviveram ao terremoto que atingiu parte da Turquia e da Síria. A repatriação dos brasileiros foi coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores. Após os terremotos, o governo acionou a aeronáutica para que levasse à Turquia uma equipe de brasileiros especializados em resgate urbano e socorro às vítimas de desastres naturais por ao menos 2 semanas. E 25 militares da Força Aérea Brasileira estão em missão humanitária no Chile contra incêndios florestais que atingem a região centro-sul do país. O Ministério Chileno do Interior anunciou que os incêndios diminuíram de intensidade. Apesar disso, as chamas só devem ser controladas a partir de março. E olha só, a versão Plus do robô conversador ChatGPT chegou ao Brasil por R$ 104 ao mês. O site deve ficar disponível mesmo com o serviço sobrecarregado e com novos recursos. Alguns benefícios do plano pago incluem o acesso constante ao ChatGPT, mesmo quando o site estiver sobrecarregado por conta do número de acessos e ingresso prioritário. Desde que lançou a plataforma, a empresa causou assombração na internet pela capacidade do robô de buscar, resumir e traduzir informações, dar conselhos, fazer planejamentos e facilitar tarefas cotidianas. O robô já leva escolas e universidades brasileiras a discutirem o método de ensino e de aprovação dos alunos, além de dar início a uma nova corrida entre as Big Techs para investir em produtos com inteligência artificial. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.